a gente sempre aconselha que o segurado consulte, né, o advogado para saber qual a documentação que ele tem que apresentar, se aquela documentação que ele tem ali para levar na perícia é adequada, se ele realmente cumpre os requisitos de carência, né, qualidade de segurado. A gente tem, às vezes, pendências ali no extrato de contribuições que é importante o segurado resolver antes de requerer o benefício para evitar um indeferimento administrativo. Auxílio acidente por incapacidade permanente. Esse é um assunto muito delicado que envolve várias áreas. Hoje, eu, Carlos Bonamigo, tributarista, Andressa Santos, coordenadora da nossa área de direito previdenciário aqui na Gasta Azul, e Cláudia Verli, coordenadora da nossa área trabalhista, conversamos sobre esse assunto tão importante. Há repercussões aqui trabalhistas, previdenciárias, tributárias, regulatórias decorrentes do próprio exercício do poder de polícia e outras. Então é muito importante que esse segurado, que esse trabalhador saiba quais são os seus direitos e com essa forma possa passar por esse período difícil da maneira menos desgastante possível, mantendo a sua dignidade. Isso é o que quer o nosso legislador quando fixa esses direitos em benefício desses trabalhadores, e por isso que é tão importante nós compartilharmos essas informações para fazer com que a vida das pessoas que passam por essa dificuldade possa ser pelo menos um pouco mais tranquila. Aproveite o episódio, espero que gostem. Acidente do trabalho, auxílio acidentário, todas essas questões me tocam muito, porque ali a gente realmente tá falando sobre a vida das pessoas, assim, sabe? A gente vê, às vezes, esse trabalhador, ele tá indo trabalhar, sofre um acidente no caminho pro trabalho, às vezes ele tá no alto de uma construção e ali acontece algo inesperado, ele se acidenta, às vezes até com os equipamentos de proteção mesmo, mas ele sofre consequências daquele imprevisto. Então, são tantas as questões que juridicamente precisam de ajuda, essas pessoas, que me toca muito esse assunto, sabe? São muitos os casos que chegam aqui no escritório de clientes buscando questões de auxílio acidente, acidente no trabalho e tudo mais. O que ocorre a vocês aí, pensando na experiência dos clientes que estão os procurando e que estão passando por esse período difícil? O que ocorre a vocês? A gente recebe muita dúvida dos clientes com relação aos benefícios por incapacidade. Eles querem saber se tem direito a esse benefício, né? Se estão segurados. E sim, todo trabalhador que tem carteira assinada, né, é segurado do INSS e tem direito aos benefícios por incapacidade. A gente tem aí o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente para aquele segurado que não tem condições de voltar ao trabalho. E a gente tem também o auxílio acidente, né? Que é um outro benefício, ele tem um caráter um pouco diferente, assim, dos outros. É para aquele segurado que ficou parcialmente incapacitado, ou seja... E esse benefício do auxílio acidente é algo que muitas pessoas não sabem que elas têm direito. Porque ele não é comumente comentado e ele não é comumente divulgado. Embora os requisitos para preenchimento do segurado, para que ele tenha direito a esse benefício, eles são mais simples de conseguir, né, Andressa? Eles são mais diretos, assim. Então, é algo que, às vezes, o cliente passa por uma circunstância complicada, envolvendo um acidente que deixa sequelas, ele está incapacitado e ele não sabe que ele tem direito a esse benefício porque ele acha que um anula o outro quando não é a verdade dos fatos. O acidente do trabalho, ou o acidente em si, do segurado, né? Ele tem repercussões previdenciárias, tem repercussões trabalhistas, tem repercussões cíveis até. Então, no que toca a essas, e mais do que isso, tem repercussões até regulatórias. Pega, por exemplo, o que eu chamo de regulatório aqui, as fiscalizações das superintendências regionais do trabalho com relação ao trabalho em altura, com relação ao trabalho com determinados equipamentos ou na construção civil e assim por diante. Toda essa fiscalização busca evitar que aconteçam esses acidentes ou pelo menos diminuir a frequência deles.
E o próprio trabalho do Ministério Público do Trabalho, igualmente, né? Que busca fiscalizar e que geralmente é comunicado de acidentes do trabalho para que possa fazer investigações, para verificar algumas dessas consequências todas aqui. Mas, então, no que toca aos aspectos, vamos começar com os aspectos trabalhistas propriamente ditos, então. Quais são os direitos desse empregado que sofre um acidente de trabalho? Perfeito. Os reflexos no contrato de trabalho são a estabilidade de 12 meses. A partir da data desse acidente, por 12 meses o empregado fica estável dentro do contrato de trabalho. Pode ser demitido? Pode ser demitido, mas a estabilidade precisa ser quitada no momento do encerramento do contrato. Ou precisa ser qualificada uma justa causa. Tá, mas quando ele tem a estabilidade reconhecida, né, dentro do contrato de trabalho? Quando a empresa emite a CAT, que é a comunicação de acidente do trabalho, naquele momento, a CAT ela pode ser emitida no momento do acidente, quando a empresa tem a ciência de fato, por exemplo, falecimento do empregado ou um acidente com repercussões mais claras, ou após o acidente, ainda assim é viável a emissão desta CAT, e ainda assim a empresa reconhece que, visto que o empregado sofreu um acidente menor dentro das dependências da empresa, mas houve algum tipo de sequela, a empresa vai lá e emite aquela CAT. O empregado, ele passa pelo setor da medicina do trabalho, né? Ele faz aquela avaliação. Se o período dele de saída da empresa, né? Se o período em que ele precisa para ser avaliado, ele é maior do que 15 dias, ele vai automaticamente encaminhado ao INSS já com essa comunicação de CAT, porque vai ter reflexos, né, Andressa, na questão previdenciária. E a partir disso, quando o empregado retorna às atividades, a estabilidade começa a contar. Ou seja, não é algo imediato. Imediato se ele retorna imediatamente às funções. Agora, se ele fica um período afastado, a estabilidade começa a contar do momento em que ele retorna, de fato, às atividades. Então, as repercussões, elas podem ser mais específicas quanto ao acidente, né? Ou se o acidente, por exemplo, gera uma sequela muito mais grave, uma aposentadoria, ou um período de benefício previdenciário sem data fim, o contrato fica suspenso naquele período. E isso é uma coisa muito importante, os empregados precisam se atentar. A partir do momento em que há um benefício por acidente de trabalho reconhecido, que é da categoria B91, e ele está, por exemplo, afastado das atividades sem prazo para retorno, a empresa é obrigada a recolher o FGTS daquele período. A empresa não fica com a obrigação do FGTS suspenso. Então, isso é algo que ele é muito específico, né, dessa condição que o trabalhador ele foi exposto, e é algo que às vezes as empresas esquecem de providenciar, e é algo que às vezes os próprios empregados esquecem de acompanhar. Por exemplo, ficou 5 anos afastado num período de um benefício por um acidente muito grave. Durante esses 5 anos, o FGTS precisa ser recolhido. E a partir do momento em que o empregado retorna, ele pode cobrar, sim, na Justiça do Trabalho, aquele recolhimento do FGTS. Então, existem repercussões dentro do contrato de trabalho quando há o acidente, quando ocorre o acidente, e os reflexos da responsabilidade da empresa são inequívocos, né, para aquela fatalidade, que ficam grudados naquele contrato de trabalho até que seja solucionado. E às vezes não há solução. Às vezes há uma perda da capacidade laborativa, o empregado nunca mais vai ter 100% da capacidade após aquele acidente. Isso vai ter uma repercussão também na questão de inclusão de empregados com deficiências, porque isso cobre, inclusive, a faixa que o MPT e a SRT exigem de pessoas requalificadas para o mercado, exigem com pessoas que acabam sendo qualificadas como PCD. Então, isso tem várias repercussões dentro da empresa que são necessárias, e é necessário cuidado tanto da empresa quanto do empregado. E o empregado, ele tem uma prevenção indenizatória contra a empresa empregadora? Sim, tem. Normalmente, pessoas que sofrem algum tipo de acidente, elas têm um direito a discutir o dano moral decorrente daquele acidente, dano material, que são as despesas. Algumas empresas, por exemplo, não quitam despesas médicas desse período, enquanto o empregado está se recuperando de um acidente. Esses gastos a empresa tem de arcar, sim, em razão da responsabilidade civil por aquele acidente. Isso acontece também, reflexos em pensão mensal, pensão vitalícia,
E isso, inclusive, tem reflexos na tabela da EPVAT também. Então, tem muita intercorrência entre o previdenciário e o trabalhista, né? Se pode conceber o cenário, então, que esse empregado, ele vai receber um pensionamento da própria empresa a depender da gravidade Sim, do acidente em si. exato. Exatamente isso. E para a própria família, eventualmente, se esse acidente de trabalho levar à morte. Exatamente, exatamente. Quando há, em especial, menores envolvidos, a Justiça do Trabalho tem todo um cuidado de viabilizar uma compensação pela perda daquele familiar, abrindo contas em nome dos infantes, por exemplo, para garantir que essas crianças tenham uma subsistência posterior. Esposas, já vi casos, inclusive, de esposas, o falecido tinha mais de uma família teve que ser indenizada, porque ele era o genitor de todas elas. Então, existem reflexos diretos, assim, e o dano, ele não tem, e o mesmo pensionamento, ou pensionamento pago em parcela única, porque a Justiça do Trabalho, ela privilegia isso, não há um valor, a não ser que exista um percentual claro daquela perda. Mas, por exemplo, o dano moral, ele não tem um patamar de reconhecimento de retratação pela empresa. Então, depende muito do caso a caso. Semana passada, uma decisão recente do TST reconheceu R$100 mil de dano moral por filho do empregado falecido que a empresa teve de quitar em razão do óbito. Então, existem, sim, diversas ramificações que decorrem do acidente, ainda mais se há uma lesão de dificuldade, de impossibilidade de trato, né? Ou que inviabilize aquele empregado de ter 100% da capacidade retomada caso ele retorne para o mercado de trabalho. Perfeito. E no que toca a essas repercussões previdenciárias, o que a gente pode compartilhar com o pessoal que tem passado por essa dificuldade? O acidente de trabalho, ele gera a possibilidade daquele segurado, né, aquele trabalhador, ganhar alguns benefícios da Previdência Social, né, pagos pelo INSS. Então, a gente fala muito sobre o auxílio-doença, sobre a aposentadoria por invalidez, que agora tem nomes novos, né, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Após a reforma, teve uma alteração ali na denominação. Mas, né, no frigir dos ovos é a mesma coisa. E o outro benefício, que esse não mudou de nome, que é o auxílio acidente. Ele é um benefício, então, bem importante, como eu havia falado, porque existe a situação do segurado que fica totalmente incapacitado e não consegue retornar ao trabalho para nenhum outro tipo de atividade. Existe a situação daquele trabalhador que fica temporariamente incapacitado e aí ele retorna e tem a estabilidade, né? De 12 meses, quando retorna ao trabalho. E existe a situação daquele segurado que ficou com uma redução da capacidade laboral. Ele não está totalmente incapacitado, ele consegue retornar. Às vezes ele é adaptado, né? Esse é o termo, né? Exato. Adaptado dentro da empresa. Faz o curso dentro do INSS mesmo. Tem adaptação. Existe. E aí retorna. Exato. Exato, existe essa possibilidade. E ele também acaba, às vezes, até perdendo o emprego, porque ele não consegue mais desempenhar aquela função da forma que ele desempenhava antes, né? Não existe o mesmo grau de dificuldade, né? Ele não tem mais a mesma agilidade, destreza, né? Para desempenhar aquela função. Então, como que, né? Ele tem que ser compensado de alguma forma, né? É um risco social que precisa ser sanado. Então, aí a gente tem o benefício de auxílio acidente, né? Ele é um benefício, então, que é pago para o segurado empregado, como a gente estava falando agora, também para o avulso, trabalhador avulso, e o segurado especial, que é o trabalhador rural, né? São esses três. O contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente. Então, ou seja, se uma pessoa é prestadora de serviços dentro de uma empresa como MEI ou como PJ, ele não pode usufruir do auxílio acidente. Isso já foi discutido, assim, né? Já é bem pacificada essa questão, assim, o contribuinte individual, ele não tem direito ao benefício. O profissional liberal, ele é um contribuinte individual? Sim. Sim. Então, os médicos, os advogados que atuam como empresa individual, De forma autônoma. Isso. Autônoma, eles são contribuintes individuais e, portanto, eles próprios não têm direito ao auxílio
acidente. Eles não. É só para o segurado empregado, que tem A CLT. isso, o trabalhador avulso e o segurado rural, né? Trabalha lá no meio rural, em regime de economia familiar. E quando pensando na experiência daqueles que nos procuram e têm dúvidas a respeito disso, como que é possível saber, pelo menos de maneira aproximada, qual é o valor que ele tem para receber? Ótima pergunta. O auxílio acidente, ele não é um benefício substitutivo de renda. O que quer dizer isso? Ele não tem ali o objetivo não é dar a renda para aquele trabalhador que está totalmente impossibilitado de trabalhar. Ele vai funcionar como uma indenização, né? Então, uma complementação da renda. Então, ele não impede que aquele segurado volte a trabalhar. Eu volto a trabalhar e continuo recebendo o benefício até a data da minha aposentadoria. Então, é Como bem uma interessante. compensação Uma compensação. por aquela perda. Então, o valor dele é um pouco reduzido. A regra é que é 50% do salário de benefício do auxílio-doença que precedeu aquele auxílio-acidente, né? Então, ele vai ser mais ou menos a metade do que ele recebia lá quando recebia auxílio-doença. E ele segue recebendo por, né, muitos anos aí até a sua aposentadoria ou, enfim, o óbito, né? Então, ele é bem interessante. Apesar de ter um valor menor, ele é um benefício, né, que segue sendo pago por muitos anos e acaba auxiliando mesmo esse trabalhador, né? Que está nessa situação, assim, de repente não conseguir se recolocar no mercado de trabalho de uma forma tão interessante. Às vezes ele não tem a mesma remuneração que ele tinha antes, porque não consegue mais exercer aquela profissão que era mais rentável, enfim. E esse é o auxílio acidente? Esse é o auxílio acidente. O nome dele é auxílio acidente. Que vai ser pago, então, de maneira permanente, Uhum. em face dessas sequelas Isso. remanescentes aí. Porque quando do acidente em si, quando ele está afastado do trabalho, ali ele vai ser beneficiário de outro benefício. É outro benefício, que é o auxílio doença, né? Ou o auxílio por incapacidade temporária. Esse é um benefício temporário, como o nome diz mesmo. Então, ele vai da data do acidente até o momento que aquele segurado recuperar a capacidade para o trabalho. O fato é que nem todos recuperam. E o fato é que não tem um limite também. O prazo indeterminado, ele às vezes pode durar 6 meses, 1 mês, 5 anos, 10 anos. O pessoal, às vezes, perde um pouco do conceito de tempo, porque às vezes é tão duradouro que eles acham que o benefício por prazo indeterminado, o prazo indeterminado, ele precisa ser algo curto, mas não é necessário. E esse auxílio acidente por incapacidade permanente, então, como complementação da renda, permite o trabalho. Aliás, eu acho que o sistema quer ver aí essas pessoas trabalhando, né? Isso. Exato. E naquele período temporário do acidente em si, do afastamento, ali ele também pode exercer atividade profissional quando afastado? Quando o segurado está recebendo o auxílio por incapacidade temporária ou a aposentadoria por incapacidade permanente, ele não pode exercer nenhum tipo de atividade remunerada. Inclusive, se esse empregado ele moveu uma reclamatória trabalhista, por exemplo, contra uma segunda empresa, ou buscando vínculo, isso já aconteceu conosco, tá? Buscando vínculo contra uma segunda empresa, sendo que pela primeira ele estava recebendo o benefício em função de um acidente. É possível que a Justiça do Trabalho comunique a prestação de serviços inadequada daquele segurado e o INSS mova uma ação de regresso por utilização inadequada do benefício em período que ele não deveria estar trabalhando, que o benefício é substitutivo à renda do trabalho, né? Então, existem esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas acham, tô recebendo de uma empresa aqui, tá tudo bem, vou tentar me reinserir no mercado de trabalho, vou buscar um trabalho de autônomo, mas daqui a pouco preencher os requisitos do vínculo e tá numa confusão. Isso pode ter repercussões diretas para aquele segurado. E na experiência desse segurado, ele vai receber isso de maneira permanente. Mas há hipóteses em que esse pagamento vai cessar? Sim. Por exemplo, o INSS pode conceder um benefício de auxílio acidente para um segurado, entendendo que ele está apenas parcialmente incapacitado. Contudo, ele não consegue exercer nenhuma atividade e ele está incapacitado de forma total.
é possível pleitear judicialmente a conversão desse benefício de auxílio acidente em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, ele é convertido em outro benefício e aí ele deixa de receber. Passa a receber a aposentadoria, né, e deixa de receber o auxílio acidente. Outra opção ele voltou a ficar, por exemplo, fez uma cirurgia, né, voltou a ficar totalmente incapacitado por um período. Então, mas ele tem uma interrupção daquele benefício. O auxílio acidente ele fica suspenso, enquanto o segurado está recebendo o auxílio por incapacidade temporária. E quando ele se recupera, né, mas mantém só a redução e não mais a incapacidade total, ele volta a receber o auxílio acidente também. Mas há hipóteses também de cessação dos pagamentos em absoluto. Por exemplo, há aquelas operações pente fino, por exemplo. Ali há pontos de preocupação? O INSS ainda não está focando tanto no auxílio acidente nessa questão do pente fino, mas há previsão legal para isso já. Ele foi incluso no rol dos benefícios que podem ser objeto do pente fino. E aí sim, o INSS vai chamar esse segurado para passar por uma perícia revisional. O que é o pente fino do INSS? O pente fino do INSS é um programa para evitar fraudes, benefícios que foram concedidos de forma irregular, por qualquer motivo, ou essa situação que é aquele segurado que continuou recebendo o benefício, mas já não está mais incapacitado, né? Casos que a gente ouviu falar muito no passado, assim, de pessoas que ficaram 10 anos recebendo o benefício porque o INSS esqueceu que aquela pessoa estava recebendo. Ou uma decisão judicial que concedeu o benefício por 10 ou 15 anos, sem nenhuma reavaliação em qualquer período. E aí o empregado, aquele segurado, acabou transcendendo esse período, passou por 15 anos, ficou 20 anos, e aí caiu no pente fino e acabou tendo o benefício revogado. Porque no meio daquele caminho ali, no meio daqueles 7 anos, dentro dos 15, ele já não tinha mais características para permanecer afastado. Isso aconteceu bastante com o pente fino, a cessação de benefícios que eram para ser temporário, mas já estava com caráter quase que permanente, né? Uhum. E aí, na perícia revisional, o INSS ali, o segurado que não comprovou que continuava totalmente incapacitado, teve o benefício cessado. E isso pode acontecer com auxílio acidente. Quando a gente fala de concessão judicial, já é um pouco mais difícil. Eu acredito que não tem muita definição sobre isso ainda na jurisprudência, mas eu acredito que pode ser discutida a questão da coisa julgada, porque foi concedido um benefício de caráter, né, permanente, que é o auxílio acidente, no caso. Então, o INSS discutir isso administrativamente, né, pode ser objeto aí de discussão judicial para verificar se realmente era o caso de cessar esse benefício. E já aqueles concedidos na via administrativa, em que o INSS reconheceu, né, e não foi necessário uma ação judicial, aí eles vão fazer essa revisão de uma forma mais fácil, assim, e podem cessar o benefício, mas também pode ser revisto judicialmente, né? E pensando na experiência desse cliente, essa pessoa que está aí se perguntando o que fazer a partir da sua incapacidade temporária que lhe afasta, ou até, enfim, outras circunstâncias parecidas, ele pode requerer administrativamente o benefício? E se ele requer administrativamente, ele precisa de um advogado? Não, ele não precisa. O requerimento administrativo pode ser feito pelo segurado diretamente pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS. Também existe o Meu INSS Web, que é o site que acessa pelo computador, né? Pode fazer por ali o requerimento, agendar a perícia, depois vai até uma agência do INSS e realiza essa perícia. Hoje a gente tem, para benefícios assim, que são situações que o segurado já sabe de antemão que são temporárias e situações assim de período mais curto, pode apresentar um atestado e buscar a concessão apenas com análise documental também, porque a gente tem a questão da fila do INSS, né, e a demora para a realização das perícias em alguns locais. Mas a gente sempre aconselha que o segurado consulte, né, o advogado para saber qual a documentação que ele tem que apresentar, se aquela documentação que ele tem ali para levar na perícia é adequada,
se ele realmente cumpre os requisitos de carência, né, qualidade de segurado. A gente tem, às vezes, pendências ali no extrato de contribuições que é importante o segurado resolver antes de requerer o benefício para evitar um indeferimento administrativo. E, às vezes, dependendo da documentação que ele apresentou, é um indeferimento que a gente não vai conseguir resolver na via judicial, né? Porque, por exemplo, se ele não instruiu aquele pedido adequadamente, eu não posso pleitear judicialmente, porque a gente não vai ter o interesse de agir, né? A gente não vai ter ali o indeferimento com a análise da documentação apropriada, né? Eu acho que, colocando em outras palavras, para o pessoal que está em casa entender, é que se a gente vai para a administração, vai para o INSS e diz assim, eu quero tal benefício e aqui estão esses documentos, e eles devolvem dizendo assim, olha, faltaram tais documentos, não adianta bater na porta do judiciário dizendo o seguinte, eu quero tal benefício. Ele vai dizer assim, olha, faz direitinho o teu trabalho e leva os documentos que faltam lá no INSS. E se, analisando todos os documentos, eles olharem para os laudos, por exemplo, disserem assim, olha, não tenho direito a partir dos elementos fáticos que a gente vê no laudo aqui, daí tu vai bater nas portas do Poder Judiciário. Mas bater na porta do Poder Judiciário sem ter um ato administrativo que analise a documentação de maneira adequada, isso é que não vale. Eu brinco com os clientes que tem ações que a gente ganha antes de ajuizar. E tem ações que a gente perde, já tem ela perdida antes de ajuizar também. Né? Exato. E entrar na justiça para revisar um ato administrativo que nega o benefício por falta de alguns documentos essenciais para análise, o Poder Judiciário vai rechaçar e vai dizer, vai fazer o teu dever de casa e fazer esse pedido direitinho, né? E isso vale para qualquer benefício do INSS, né? Principalmente as aposentadorias, pensões, aí sim a situação ainda é mais delicada. O segurado precisa buscar esse aconselhamento, assim, né? Se tá com dúvidas, porque a gente não precisa fazer o recurso administrativo, né? Mas não tem que esgotar as vias administrativas ali para poder ajuizar a ação. Mas eu tenho que ter apresentado, né, a documentação adequada, senão não consigo realmente discutir. Fora o tempo, né? Fora o tempo que demora para avaliação administrativa, até aquele segurado se dar conta que ele precisa buscar um advogado, porque ele tentou fazer sozinho, já perdeu 6 meses, 1 ano, e vai para via judiciária, mais 2 anos, dizendo, a justiça diz, não, deveria ter feito adequadamente da forma administrativa. Então, quando tu vê, às vezes custa um pouquinho mais tu falar com um advogado com um pouco mais de tempo antes de utilizar essa via que ela vem para facilitar, mas ela também dificulta muito quando a pessoa não tem todos os poderes para compreender o que significa, porque o INSS, por mais que ele facilite a troca de informação, ele não facilita como essa informação é entregue ao segurado, né? Eles não melhoram a forma de apresentação das circunstâncias, eles jogam como se um advogado estivesse fazendo aquele requerimento administrativo. Então é interessante a Andressa faz muito parecer, né, Andressa? Avaliando se aquela circunstância ela é melhor administrativa, se ela é melhor judicial, porque ela facilita e às vezes um parecer que demora 15 dias te poupa 1 ano ou 2, tentando recuperar o tempo perdido por um ato que não foi feito da forma mais adequada, né? Então, às vezes, a avaliação por olhos mais acostumados com aquela circunstância, elas te poupam bastante tempo, né? Sim. E na experiência desse cliente que acessa administrativamente com o advogado ou sem advogado, a perícia. Parece que a perícia é um momento decisivo desse procedimento, né? O que o cliente pode esperar quando ele tem a sua perícia agendada e ele vai visitar esse ambiente que ele não conhece? O que ele deve esperar? Como que é esse procedimento? É um procedimento que causa um certo temor, assim, no segurado, né? Porque ele vai ser avaliado e aquela decisão, naquele momento, é uma decisão super importante para a vida dele. Ele vai ter uma renda para substituir aquela renda do trabalho, né? Que ele não está conseguindo exercer ou não vai, enfim. Então, é bem comum que eles se sintam ansiosos, né? E apreensivos. A sugestão é levar a documentação adequada, né? Então, apresentar a sua carteira de trabalho,
seu documento de identificação, levar também, isso é muito importante, a documentação médica, né? O atestado médico indicando ali qual é o problema de saúde que ele está enfrentando, quanto tempo de afastamento ele necessita, ou se esse afastamento deve ser permanente, né, se for o caso, se ele está realizando algum tratamento ali, né, e daí tem que ter também a informação daquele profissional, né, do médico, que vai fornecer esse atestado, tem que ter ali o CRM, né, o nome, enfim, todos os dados do médico, tem que ser datado, isso é muito importante, muitos médicos esquecem de colocar a data no atestado. E isso pro segurado é essencial, né? Quer dizer, esse segurado é recomendável que ele tome algumas cautelas com o seu médico pessoal. Sim. E reunir todos os documentos, exames, não só os atuais, mas também os passados. E junto ao seu médico de confiança, buscar os atestados que coloquem por escrito aquilo que é importante ser reconhecido pelo perito de maneira assinada, datada, para que possa ser efetivamente reconhecido. Então, quer dizer, existem esses procedimentos preparatórios que, uma vez realizados, vão levar a uma perícia mais favorável se eles estiverem presentes essas questões fáticas importantes ali. E, eventualmente, o médico vai fazer exames físicos ali em um loco, correto? Sim, ele vai fazer exames físicos, né? Vai avaliar o estado daquele segurado, assim. E vai avaliar a questão não só da existência de uma doença, mas muito importante, a existência da incapacidade. Eu posso estar doente e não estar incapacitado, posso ter uma doença e não estar incapacitado, né? Então, é isso que é muito importante constar na documentação médica também no atestado, que aquele trabalhador, eles têm uma incapacidade para o trabalho, não só dizer que ele tem doença e colocar o CID, né, da doença ali. Então, tem que focar bastante nisso. Existem absurdos? Existem, né? Isso é notório. A gente tem perícias como clientes aqui do nosso escritório que já narraram perícias de 1 minuto. Que o perito do INSS questionou, abriu a porta da sala de perícias e perguntou, tudo bem? E ela respondeu, oi, tudo bem. No laudo constou que ela estava melhor, ela não se sentia mal, porque ela disse tudo bem. Então, um absurdo, ela só estava sendo, enfim, educada ali respondendo. Então, a gente tem, assim, situações bem complicadas, mas também tem a situação daquele segurado que não apresentou a documentação adequada, né? A documentação adequada é importante, tanto para conseguir já na via administrativa aquele benefício e resolver a situação ali, quanto para uma ação judicial depois ela poder comprovar, né, para o judiciário que, olha, eu apresentei a documentação e mesmo assim eu não fui atendida, né? E isso é importante também, não só na questão de revisão de benefício ou um benefício de um empregado que é seletista, vamos supor, né? E que pleiteia em função de um acidente o reconhecimento daquele fato inequívoco, né? Que é a consequência do INSS viabilizar aquele benefício. O que eu penso também é, muitas vezes, alguns empregados sofrem um acidente típico, vamos supor, cai da escada, tá carregando material, cai da escada, torce o tornozelo. Vem o supervisor e diz, não, tá tudo bem, tu consegue caminhar, pode ir pra casa. E a pessoa rompeu todos os ligamentos. O que ela vai fazer? Vai ir no médico. Porque a empresa não emitiu a CAT. Porque disse, a culpa foi tua. Bom, mas o ambiente estava iluminado, tinha sinalização, era adequado, ele estava com os EPIs adequados, ele estava utilizando a forma adequada, não existia, por exemplo, elevador estava... Isso acontece muito em hospital, o elevador está inutilizável. Bom, precisa transportar medicamento, precisa transportar roupa de cama e o empregado responsável vai e utiliza as escadas. Sofre um acidente. O supervisor diz, bom, aconteceu, é da vida, todo mundo cai um dia. Não, é um acidente de trabalho típico. Como é que essa pessoa vai provar na Justiça do Trabalho que ela tem direito à emissão daquela CAT e aquele reconhecimento de acidente? Como ela vai provar que ela precisa ser afastada pelo INSS porque ela não tem a CAT para comprovar que, de fato, ela tem direito àquele benefício? É através do documento médico, né? Atestados, datados,
narrando a circunstância, narrando a consequência, narrando o CID daquela consequência daquele acidente. E tudo isso, por mais que nós tenhamos a melhor boa vontade do mundo, cabe ao empregado e ao segurado garantir que esses documentos existam. Porque às vezes a gente se vê numa situação flagrante de algo que precisa ser corrigido pelo judiciário, mas não tem nenhum documento adequado, né? Então é bem importante a preocupação o interesse também daquele empregado segurado em garantir essa documentação acessível para os advogados depois. A gente falou de várias coisas aqui. Eu sinto que parte dos nossos clientes, quando nos procura, faz isso para ter mais previsibilidade de uma série de coisas. Que direitos eu tenho, como é que faz? E os reflexos desses acidentes na aposentadoria, que é um sonho grande de muitos brasileiros, fica super em cima da mesa. Nós temos aqui esse trabalho de elaboração do parecer previdenciário, né? Como é que é esse parecer previdenciário? O parecer, ele pode falar sobre diversos assuntos, né? Então, a gente tem um parecer sobre viabilidade de concessão de um benefício, né? Enfim, e a gente tem também o planejamento, que aí é um tipo de parecer mais específico. O planejamento previdenciário é aquele estudo que é realizado com base na documentação, né, que o segurado traz pra gente. Então, a carteira de trabalho, o extrato de contribuições do CNIS, que hoje pode ser acessado através do meu INSS ali de forma bem tranquila. A canês de contribuição, né, que as pessoas tinham antigamente. Enfim, todos os documentos que comprovem ali os vínculos de emprego que essa pessoa teve, as formas de contribuição, de repente, autônoma, né? Então, a gente faz um estudo dessa documentação e analisa as possibilidades de aposentadoria. Porque como funcionava antigamente, né? O que era comum? A pessoa pensa assim, acho que já tá perto da hora de eu me aposentar. Vou reunir a minha documentação e vou levar lá para um advogado ver, né? Será que eu posso me aposentar já? Antes era mais fácil analisar isso, porque a gente não tinha tantas regras de transição e possibilidades, né? Só que com a reforma da Previdência, ali a partir de final de 2019, a gente tem diferentes regras de transição, diferentes requisitos que têm que ser observados. Então, o benefício pode ter um valor maior ou menor, dependendo da regra escolhida, né? Então, é importante para aquele segurado que quer alcançar o melhor benefício possível. Vai ser mediante recolhimento de valor mais alto por um período? Pode ser. Ou não vale a pena. Não vale a pena investir, o meu benefício não vai aumentar, então eu vou fazer um investimento em outra área, né? Algum outro, diversificar e não focar apenas na previdência social. Pode ser o resultado do planejamento, né? Então a gente analisa todas as possibilidades que aquele segurado tem. E inclusive falando sobre o auxílio acidente, isso é uma coisa bem legal. O auxílio acidente, ele pode contribuir para o aumento da aposentadoria futura. Se aquele trabalhador está recebendo auxílio acidente e ao mesmo tempo ele está trabalhando, né, ou contribuindo de forma autônoma, né, como contribuinte individual, aquele valor do benefício é incorporado no cálculo da aposentadoria. E muitos segurados não sabem disso. Então, no planejamento previdenciário, isso pode ser objeto. O advogado vai analisar o extrato de contribuições, vai ver que aquele segurado está só recebendo auxílio acidente e não está contribuindo. Sendo que se ele fizesse uma contribuição de valor mínimo, todo o valor do auxílio acidente pode ser incluído no cálculo da aposentadoria dele. E é bem interessante. E quais são os prazos para isso, então? Aquele que tem interesse no planejamento previdenciário e que nos procura, em quanto tempo ele tem o planejamento na mão dele concluído? 30 dias. A gente consegue fazer essa análise em 30 dias, tendo toda a documentação, né, ali disponível. A gente consegue analisar todas as possibilidades de aposentadoria, a gente faz projeções de valores, né, e ele consegue ter esse resultado. Aqui no escritório, a gente tem esse trabalho bem legal, que é a busca da documentação. Então, a gente orienta primeiro para dizer quais são os documentos que aquele cliente precisa trazer, né? Aí tem a elaboração do planejamento. Em alguns casos, a gente tem até uma reunião prévia, quando é
necessário. E ao final, a gente não só envia o cálculo, porque existem, né, escritórios que trabalham dessa forma, enviam o cálculo ali, só com aquelas informações que às vezes o segurado fica assim, ok. O que eu faço com Não isso? entendi nada. É a mesma simulação do meu INSS lá, que é falha, inclusive, muitas vezes. Então, não, a gente faz uma reunião de apresentação daquele planejamento, né? E ali a gente vai sanar todas as dúvidas. Então, aquele cliente vai ficar inseguro, assim, sabe? Ele vai se sentir seguro para contribuir da forma correta, para ter um resultado interessante, ou diversificar, não ficar colocando dinheiro lá na Previdência sem necessidade, porque isso acontece também. Então, é aquela coisa, para não perder dinheiro, né? É bem importante. Eu acho que o que fica é a importância de ter um advogado especialista ajudando para não perder essas oportunidades. Mas deixa eu te perguntar agora, voltando para a vaca fria aí, pensando ainda na questão do auxílio acidente, quais são os benefícios que podem eventualmente ser acumulados com esse benefício? Não pode acumular com nenhuma espécie de aposentadoria, né? Então, no momento que é concedida a aposentadoria, o benefício é cessado. Tanto faz se for aposentadoria, né, que a gente chamava por idade ou por tempo de contribuição, né? Ou por invalidez, se for uma conversão. Benefício por incapacidade, o auxílio doença, ele até pode ser acumulado, mas ele não pode ter o mesmo fato gerador. Então, se ele sofreu um outro acidente, ele pode receber o auxílio doença, né? Mas se for um agravamento daquela situação que ele já enfrentava, aí, como eu falei, ele vai ser suspenso por um período e depois ele volta a receber. Pode ser acumulado com pensões, né? Enfim, mas o principal é a aposentadoria, que é o termo final ali do benefício. E que tipos de acidente podem dar direito a esse benefício? Então, bem interessante, porque a gente falou muito do acidente de trabalho, né? Só que é para qualquer acidente. É acidente de qualquer natureza. Então, escorregou numa casca de banana e bateu a cabeça no meio-fio? Se ficar uma sequela que reduza a capacidade para o trabalho, vai ter direito ao benefício, né? Outras situações, muito comum, assim, prática de esporte, jogo de futebol, né? Aquele jogador, assim, de final de semana. Pelada de final de semana, né? Teve ali uma lesão ligamentar, que é bem comum, né? Então, pode acontecer. Acidente de trânsito, muito comum, né? Deixar sequelas, assim. Enfim, até situações de agressão, a pessoa que já teve casos de pessoa que foi assaltada e ficou com uma sequela porque foi agredida no momento do crime, enfim. Pode, então, qualquer situação que seja considerada um acidente, algo repentino que não era esperado, né? E uma coisa bem importante, não basta ter a sequela, né? A gente tem que ter a sequela que reduza a incapacidade, e a incapacidade, ela é avaliada de acordo com aquela atividade que o segurado, né, o trabalhador, exercia no momento do acidente. Então, por exemplo, a gente está falando de um operador de máquinas, né, que utiliza aqui os membros superiores, ele ficou com uma redução de movimento, ele vai ter uma redução para aquela atividade específica. Porém, a gente fala, digamos assim, de alguém que faça um trabalho administrativo, né? Que fica muito sentado, enfim, não tem muita locomoção durante o trabalho. E ficou com alguma dificuldade de locomoção, pode não ser reconhecida a incapacidade para o trabalho. Não tem interferência direta para a execução daquela atividade. Não tem interferência. Mas sempre tem que ter em vista a atividade que era exercida na época do acidente. Isso é essencial. E eu tenho uma dúvida, Andressa, que inclusive os clientes trabalhistas já questionaram. Bom, eu sofri um acidente, não tive o registro da CAT e a empresa não providenciou nenhum auxílio. Tive mas posteriormente ingressei com uma reclamatória e a Justiça do Trabalho reconheceu, então, bom, não, na verdade você sofreu um acidente típico e você tem sequelas. A pessoa, ela pode utilizar essa informação da Justiça do Trabalho na Previdência, no INSS, para buscar esse auxílio acidente? Pode. Inclusive, pode utilizar, né, a cópia da reclamatória trabalhista como uma forma de prova, assim, para conseguir a concessão desse benefício. E a gente pode discutir também aí, né, o prazo. Não existe, assim, para concessão, né, para requerer o benefício, não existe. Então, por mais que tenha, né,
passado anos ali por quem ficou tramitando aquela ação. Se ele comprovar, né, daí vai realizar uma perícia, né, vai comprovar que ficou com uma sequela que reduz, né, a sua capacidade, pode ser concedido sim. É possível que o INSS indefira e tenha que ajuizar a ação? É provável, eu diria. Sim, mas existe fundamento Total. para levar isso adiante. E mesmo, por exemplo, a Justiça do Trabalho, a gente sabe que não é mais tão rápida quanto foi. Demorou 10 anos até essa reclamatória ativar definitivamente com aquele reconhecimento. O empregado, ele voltou para o mercado de trabalho com outro empregador em outra atividade, mas a sequela para aquela atividade daquele momento em que ele sofreu o acidente 10 anos atrás, ela é reconhecida. Ainda assim, ele conseguiria o auxílio acidente dado esse elemento específico. Isso é muito, muito importante, porque passa o tempo e as pessoas acham que elas não têm o direito para buscar, porque mudou a vida, se readaptou, voltou para o mercado de trabalho, foi fazer outra coisa, mas ela tem a possibilidade de buscar. E é um benefício que ele não é incorreto, ele simplesmente busca sanar um lapso na vida da pessoa, né, que é uma consequência. E interessante, buscando 5 anos de atrasados. Essa era a próxima pergunta. Em que circunstâncias, então, é procurado o INSS, não há o deferimento, mas há a segurança de que esse segurado era merecedor desse auxílio. Então, ele pode buscar o Poder Judiciário. Quanto tempo isso demora? Tem direito dos últimos 5 anos? Não tem? O que se pode dizer para o cliente que tem essa preocupação? Como não é um benefício muito divulgado, é bem comum que o trabalhador fique com aquela sequela, siga trabalhando e nem saiba que tem direito ao auxílio acidente. Então, ele pode sim, se ele ele pode fazer o requerimento administrativo específico para auxílio acidente na via administrativa, porém, não é uma exigência. O simples fato do INSS ter cessado aquele auxílio-doença sem ter avaliado se aquele segurado tinha direito ao auxílio-acidente, já permite que ele vá ao judiciário pedir esse benefício. Porque houve um indeferimento, né? A legislação prevê que o auxílio-acidente é devido a partir, né, do dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Então, se o INSS, no momento da cessação, não observou isso, não avaliou aquele segurado, né? De forma adequada, simplesmente deu alta, né? Cessou aquele benefício, falou, volta a trabalhar, a gente já tem um indeferimento. Então, em alguns casos, não é nem necessário fazer o pedido administrativo do auxílio acidente. E esse segurado, ele vai ter direito aos valores não pagos desde a data do dia seguinte do auxílio doença. Exato. O que é muito comum? O segurado fazer o pedido administrativo, né? O INSS reconhece que existe a incapacidade parcial, né, e permanente, reconhece que existe a sequela, que reduz, né, enfim, a capacidade laboral, e concede o benefício, porém, concede a partir da a data de entrada de requerimento, né? Aí cabe ação judicial para quê? Para buscar os atrasados, porque às vezes é um benefício que já foi cessado há mais até de 5 anos. Então, todo aquele período ali, o INSS simplesmente se omitiu, né? Não reconhece, né? E aí o segurado fica ali recebendo só mensalmente até se aposentar, mas deixou de receber uma grande parte do valor. Então, pode procurar, né, um advogado e ajuizar a ação buscando o pagamento dos atrasados exclusivamente. E quando o INSS não está fazendo o pagamento dos auxílios, há uma boa expectativa de sucesso na obtenção de uma liminar para eles pagarem? É mais comum após a realização da perícia, né? A perícia judicial. A perícia judicial, que é, né, o divisor de águas. É o divisor de águas nas ações de benefício por incapacidade, né? Todos eles. Então, é mais comum a concessão da liminar quando a gente está discutindo especificamente a questão da capacidade após a perícia. Pode ter uma discussão sobre outras situações, por exemplo, se tinha carência, se tinha qualidade de segurado. Situações que a gente consegue comprovar documentalmente, é mais fácil de conseguir uma liminar. E esse processo judicial, ele é demorado? Não. A gente
pode considerar que, comparando com outros processos judiciais, as ações que tramitam na Justiça Federal e até mesmo na estadual, mas quando a gente está versando sobre benefício por incapacidade, elas são mais rápidas, né? De que uma ação indenizatória, enfim, elas costumam ser mais rápidas. Entendi. E hoje em dia, inclusive, em alguns sistemas, né, processuais, a gente tem ali a opção já de marcar a perícia enquanto quando o advogado está distribuindo a ação, já tem ali a informação sobre a data da perícia. O sistema que a gente utiliza aqui no Rio Grande do Sul tem isso. Eu sou, na OAB aqui do Rio Grande do Sul, conselheiro, faço parte do Observatório da Qualidade da Prestação Jurisdicional. E cheguei a participar de grupos com o time de tecnologia no TRF4 aqui. E ali a gente olhou para esse fluxo de trabalho em que o advogado pode escolher aderir, pode escolher também sair dele a qualquer momento. A tramitação ágil, né? A tramitação ágil. Muito legal. Exatamente. Que legal, bem bonito. E aqui a gente está falando de um processo judicial. Eu vou a gente dar 2 passos para o lado, porque até isso é uma coisa bem datada aqui desse momento, que olhar esse vídeo daqui a 6 meses, daqui a um ano, talvez não faça tanto sentido, mas a gente tem sido muito procurado pela questão da revisão da vida toda. Então, até porque os clientes, eles pedem muito. Deixa eu te fazer essa provocação aqui. O que é essa revisão da vida toda e como é que a gente pode sintetizar para esses curiosos aí que estamos procurando? A revisão da vida toda, então. É uma novela mexicana. Nós temos aí um processo que já está tramitando há alguns anos aí. É uma tese revisional muito interessante e ela não é vantajosa para todo mundo, mas ela pode ser bem vantajosa em alguns casos. Por exemplo, aquele trabalhador que no início da vida laboral dele, ele trabalhava em um local em que ele era bem remunerado, né? Então ele tinha salários mais altos. E depois, assim, no decorrer da sua vida, por algum motivo, ele deixou de ter carteira assinada, trabalhar com um vínculo formal, passou a contribuir muitas vezes com salários de valor mínimo, né? Ou sequer contribuía por muito tempo para o INSS. Se tornou sócio de uma empresa e passou a contribuir por um salário. Exato. Para um laborzinho baixinho. Exato, né? Então, quando ele pediu a aposentadoria dele, o INSS concedeu, só que ele não considerou aquelas contribuições mais antigas, né? Ele considerou para o cálculo apenas as contribuições que foram pagas após julho de 94, né? O que acontece nesses casos? O valor do benefício vai ser o valor mínimo, muitas vezes, né? Ou muito baixo, assim. E a revisão da vida toda traz a possibilidade para esse segurado computar aquelas contribuições. Por isso é da vida toda. É tudo que eu contribuí, né? Desde o início da minha vida laboral. Por isso que ela não é vantajosa para todos. Porque que é o comum? É a pessoa começar recebendo salários mais baixos e no decorrer da vida, né, ter posições melhores no local de trabalho e uma remuneração melhor. Mas a gente tem exceções. E é exatamente isso. A revisão da vida toda é dar para aquele segurado a possibilidade de optar pela regra mais favorável, que é a regra que prevê que deve ser computada todas as contribuições de todo o período. Qual o valor que esse segurado vai ter de benefício? Depende, né? Pra gente saber se a revisão da vida toda é vantajosa ou não, qual o valor que eu posso receber, né? Qual a diferença que eu vou conseguir alcançar de benefício, eu preciso realizar um cálculo, né? Eu preciso de todas as contribuições e às vezes a gente tem que buscar essas contribuições, inclusive nas carteiras de trabalho antigas, porque as mais antigas ali, anteriores a 82, elas não aparecem no extrato de contribuição do CNIS. Então, eu tenho que buscar essa informação bem específica lá na carteira de trabalho, que antigamente era preenchida, né, bem bonitinho, assim, tinha todas as informações. Então, a gente consegue ali, a gente realiza o cálculo e aí a gente vai dizer, existe o direito ou não, né? É viável fazer esse pedido ou não, e qual vai ser o valor daquele benefício. Então, cada caso é analisado. Da ação judicial vai-se também ver reconhecidos os períodos que não constam no sistema do INSS. Isso faz parte, né?
Na verdade, ali, eles não vão reconhecer o período. Eles vão reconhecer o valor daquela contribuição. Então, nos casos em que não consta ali, a gente precisa apresentar a prova disso, que é a carteira de trabalho, na maioria das vezes. E se a pessoa perdeu? Acontece muito, né? Carteira de trabalho que o empregado ele acabou preenchendo toda a carteira, teve que pedir uma carteira nova e a carteira antiga, que não encontra o respaldo dentro do sistema, ele perdeu. O que pode ser feito? Então, aí é uma situação bem complicada. Às vezes, existe informação nas contas de FGTS, né? Que ele pode buscar na Caixa Econômica Federal. Existem informações do CAGED, que pode buscar no Ministério do Trabalho. Superintendência Regional do Trabalho. Exato. Então, mas existem vínculos que realmente não tem registro em lugar nenhum. Aí fica bem difícil computar. E é possível entender se há vantagem antes do ajuizamento, em cálculos que a gente pode fazer antes do ajuizamento. Sim, é essencial, é essencial. Até porque a gente está falando aí de uma questão que não está pacificada ainda, né? Então existe até um risco ajuizar uma ação judicial sem saber se aquilo ali vai ser vantajoso ou não. Porque se aquele cliente ele não é hipossuficiente, ele pode, né, ser condenado ao pagamento de custas, honorários sobrevivenciais, né, no futuro. Então, a gente tem que entrar já sabendo que existe a possibilidade de ganhar. Então, e qual que é a probabilidade de ganhar? O que se pode dizer para os interessados? E ele terá direito aos últimos 5 anos dos valores pagos indevidamente? Existe algum prazo de decadência ou de prescrição aqui? O prazo para revisão de qualquer benefício é de 10 anos, né? Então, a gente está falando aí daquele segurado ali que se aposentou final de 2013, né? Início de 2014, já tem que ver se não tá perdendo esse prazo aí para buscar a revisão, para ter o direito à revisão. Mas ele consegue receber os últimos 5 anos de atrasados, né? Então a gente tem ainda uma discussão, né, que tá ocorrendo agora, no momento que a gente tá gravando aqui, tá ocorrendo a discussão no STF, ainda não foi finalizado o julgamento, a gente não teve trânsito em julgado, né? A gente está tendo algumas questões ali relativas à modulação dos efeitos da decisão. Então, o STF já decidiu que sim, é devida à revisão da medida toda, né? Mas ainda estamos falando sobre modulação de efeitos. A gente teve um voto do ministro Zanin bem polêmico, levantando inclusive a possibilidade de um novo julgamento no STJ. Então, começar tudo do zero. Então, é realmente uma novela mexicana e a gente não sabe aí quais são os próximos capítulos, né? Estamos ansiosos para saber o que vai acontecer. O que a gente não tem ainda muito definido é se vai ter atrasados ou não. Pode ser que sejam pagos atrasados só a partir da decisão do STF, que foi em dezembro, né? Ali de 2022. Mas vamos torcer que, né? Porque é o direito do segurado, né? Vai ser um absurdo se isso não for correr dessa forma. Infelizmente, nós vemos o Poder Judiciário, que na sua origem deveria ser esse defensor de direitos fundamentais e um limitador dos poderes do Estado em face do indivíduo, mas parece que muitas vezes o Poder Judiciário vem para prejudicar as pessoas e beneficiar o governo, assim, sabe? Principalmente nessas questões que tem uma repercussão econômica grande, né? Exato. E o direito passa a ser pautado por outras coisas que não a aplicação do direito, no caso concreto, de fato, né? Exato. O direito ele se torna menos técnico e mais político, e os segurados podem ficar a ver navios aí nesse contexto. Sim, analisando tecnicamente, sequer deveria ser pauta do STF, porque em nenhum momento foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, né? Então, isso já é uma situação que já deveria estar resolvida, mas a gente vê que há interesse político, né, e econômico mesmo. Então, vamos torcer que os segurados não sejam prejudicados dessa vez, né, porque seria um absurdo gigante. Voltando para vaca fria, o nosso grande tema aqui é o auxílio acidente por incapacidade permanente, né? Eu gostaria de jogar no nosso caldeirão aqui um aspecto que me toca muito. A minha área de vocação é o direito tributário, né? E tem alguns casos muito bonitos com acidentes de trabalho, em que, apesar de lamentar esses períodos difíceis que os clientes passam,
a gente consegue umas boas vantagens. Uma delas é a da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria. Então, isso é algo super pouco conhecido. Muitas pessoas acham que a isenção do imposto de renda ela vem só para pessoas que têm câncer, cardiopatia grave, cegueiras e outros males como esses. Agora, aquele que, em virtude de um acidente do trabalho ou de uma doença ocupacional do trabalho, e em virtude desse fato se aposenta, os proventos de aposentadoria são isentos, independente de que a doença é, sabe? Ou independente de que sequelas a gente está falando. Então, por exemplo, os transtornos mentais, como bipolaridade, depressão, eles isoladamente não são fundamento para a isenção do imposto de renda sobre proventos. Mas, se no exercício da atividade, aquele empregado, e tem muitos servidores públicos que entram nesse universo aqui também, ele, em virtude das atividades do trabalho, ele passa a ter um transtorno psicológico, desencadeia um transtorno psicológico, e ele se aposenta por esse fundamento, há o direito da isenção. Inclusive, nós temos alguns casos bem bonitos aqui dentro de casa, em que esses aposentados nos procuram por alguns motivos bem aleatórios, e a gente se pergunta, tá, mas o senhor se aposentou por quê? Não, eu me aposentei por acidente do trabalho, porque eu desenvolvi esse transtorno. Aqui a gente chegou a atender muitos policiais que passam por algumas circunstâncias muito pesadas, né? E agentes carcerários também, que passam até às vezes por rebeliões e que realmente ficam com crises de pânico e tudo mais e se aposentam. Mas não sabem que tem direito à isenção em função da sua aposentadoria. E tem. Então, isso é uma questão primo-irmã aqui, né? Vejam como é um assunto rico, porque desde que a gente começou a conversar aqui, a gente falou sobre aspectos regulatórios, a gente falou sobre aspectos trabalhistas, aspectos previdenciários e agora tem aspectos tributários, né? Mostra também a importância e como é legal poder trabalhar num escritório em que a gente tem várias áreas atuando conjuntamente, né? Então, eu atuo muito em direito tributário. A Cláudia muito no direito trabalhista, a Andressa muito no direito previdenciário, e assim a gente consegue entregar essa suíte de soluções para essas pessoas que passam por esses momentos difíceis e a gente tem como ajudar elas, né? É que é muito detalhe, né? O nosso, cada um no seu nicho, acaba tendo a possibilidade de avaliar diversos cenários que aquele cliente pode estar inserido. E comungando com outros especialistas nesse mesmo sentido, a gente consegue uma solução muito mais proveitosa ao cliente, porque cada um extrai o melhor de si na hora de avaliar aquele caso, né? Fica muito mais evidente, às vezes, para um especialista, uma solução que talvez eu não tivesse tido em uma outra oportunidade se eu não tivesse conversado com a Andressa. E isso a gente viu no dia a dia, assim, trocando ideias a respeito de reclamatórias trabalhistas que a gente discute acidente, e a Andressa, cada meia volta, dá um insight, assim, porque é necessário, né? Às vezes é um detalhe que escapa a nós que a Andressa consegue nos auxiliar, assim. Então é muito legal essa interdisciplinariedade que a gente está inserido, assim. É muito legal mesmo. A gente consegue trocar várias figurinhas e sempre buscando o melhor atendimento, a melhor solução para aquele caso, né? Eu acho que isso é muito legal mesmo. É muito legal. Que legal, que bonito. E eu espero que quem esteja passando por esse tipo de circunstância veja valor, porque compartilhar informações para empoderar os clientes, né? A gente sempre brinca que as pessoas nem precisam de advogado, né? Tomara que consigam tocar suas vidas agora. Se precisar da ajuda de um advogado, a gente gosta de poder ajudar também. Exato. Então, se você gostou desse episódio, por favor, envie ele para conhecidos que vão ver utilidade nisso também. Se inscreva no nosso canal e mande aí o seu comentário. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigada.